Olá, estamos aqui começando o nosso Topo Imobiliário, nosso noticiário, falando de tudo que diz respeito ao mercado imobiliário cearense. E hoje estamos aqui com um convidado ilustríssimo, meu amigo Daniel Arruda. Seja bem-vindo, Daniel. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. Olha, é um prazer enorme meu, né, estar aqui com você, participando do seu programa. É muito bom a gente falar de arquitetura, que é uma coisa tão bacana que a gente vem desenvolvendo aí, mudando a cidade, eu acredito. Com certeza. Eu sou uma apaixonada pela arquitetura. Muita gente não sabe, mas o meu primeiro vestibular foi para arquitetura. Só que na época tinha o teste de desenho à mão livre, né? Que eu acho que hoje nem há muitos anos não existe mais. Meu professor de desenho, passei um ano desenhando com Enéas Botelho. Enéas Botelho também foi meu professor. E não passei no teste de desenho. A minha segunda opção era engenharia e eu continuei. Daniel, voltando um pouco ao passado, me conta um pouquinho. As pessoas têm muito interesse, né, de conhecer você hoje, que é um ícone, é uma inspiração aqui em Fortaleza. Para onde você olha, os prédios belíssimos da cidade, tem lá a assinatura do Daniel Arruda. Então, conta pra gente como é que começou essa tua paixão pela arquitetura. Em primeiro lugar, obrigado pelas palavras. A arquitetura, eu acho que ela sempre teve no meu DNA, né? Eu, desde que era criança, mas eu queria ser um marinheiro, só para você ter ideia. E a questão não era ser um marinheiro, o que me encantava era o design dos navios. Depois que eu vim saber o porquê que eu queria ser marinheiro, né? E aí, a partir daí, depois a gente foi. Eu tenho um tio que é arquiteto e urbanista. E aí, na minha adolescência, eu comecei a ver, né, a produção dele. Eu ia para casa dele, aí eu via aqueles desenhos, aquela prancheta, aquela coisa que era à mão, a nanquim, né? Que era lindo. E aí, aquilo me fascinou, né? Aquilo ali ficou assim, me marcou. E aí, desde esse momento, assim, eu acho que desde sempre eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser arquitetura. E graças a Deus que eu acho que a coisa tá dando certo, né? E é assim, e é isso que foi a minha inspiração. Sempre foi os desenhos, né? Ou seja, as formas, o design. Eu acho que isso é que a gente vem trabalhando sempre. Conta pra gente também, quando você começou, a gente sabe que a arquitetura não é uma carreira muito fácil, né? Sim, assim, as pessoas, hoje em dia, já há algum tempo você tem um arquiteto, mas aí você tem o decorador, design, cada um tem a sua especificidade. Uhum. Mas a arquitetura, e às vezes as pessoas não têm essa noção, né, do quão detalhado é a arquitetura, de quão abrangente é a arquitetura, né? Então, conta um pouquinho pra gente, quando começou, assim, a tua dificuldade, o que é que você enxergava, se alguma vez você pensou em desistir, mudar de ramo? Olha, como você falou, a arquitetura realmente não é fácil, né? É um nicho de mercado, vamos dizer assim, restrito mesmo, né? Não é fácil você entrar, vamos dizer assim, nas grandes obras, ou seja, nos grandes empreendimentos, tá? Mas é um trabalho árduo, né? Diferenciado. Acredito que sim, você consegue entrar, foi o que aconteceu com a gente, né? A gente é muito focado, né, em determinados segmentos, ou seja, o design arquitetônico, o altíssimo padrão, né, coisas exclusivas. Eu acho que esse sempre foi o nosso diferencial, né, ou seja, a busca pela inovação, trazendo sempre novidades para o mercado, né, melhorando a cidade, novas tecnologias. Eu sou um cara que viajo muito o mundo, né, e viajo muito também a pesquisa, então a gente busca também trazer muita coisa para cá, lógico que tropicalizando, né? Sim. Porque a nossa realidade é diferente também um pouco do mundo, então cada região também tem as suas particularidades, a gente tem que tropicalizá-las, mas eu acho que é isso aí, a gente, né, vem trabalhando nessa linha e tem dado certo. Eu acho que a gente tem contribuído aí bastante, vamos dizer assim, para um novo skyline de Fortaleza, né? Eu acho que Fortaleza a gente está passando aí por um momento de transição muito importante, muito bacana, né? São novas formas de ver a arquitetura que a gente tem hoje possibilidade de criar, né? Com o instrumento da outorga que a gente conseguiu, né, verticalizar e trabalhar uma nova arquitetura, novos materiais, tá? Então, acho que é por aí. Vamos já falar aí sobre os nossos arranha-céus. Enquanto a gente não chega lá, eu queria entender aqui um pouquinho, na verdade eu quero saber, uma curiosidade minha, qual é aquele projeto que você fez e disse assim, poxa, esse aqui
eu consegui, né? Ou seja, esse aqui vai ser o meu cartão de visita lá no começo da sua carreira. Qual é o projeto que você disse, poxa, agora com esse projeto eu tenho certeza que eu vou estar aí nesses big business, com esses big players? Olha, todo projeto, ele, assim, pra gente, ele tem todo um carinho especial, né? Como eu disse assim, qual é o seu melhor projeto? Qual é aquele projeto que você se identificou mais ou que você se empenhou mais? É difícil responder isso, sabe? Porque cada projeto, ele tem um time, ele tá numa época sua pessoal, sua profissional, né? De mercado. Então, acho que tem muitas coisas, muitos projetos que a gente desenvolveu, como Mansão Macedo, né, que é uma referência ainda hoje. Acho que um empreendimento muito, muito emblemático para a gente, eu posso te dizer, no início da minha carreira, foi um edifício chamado Green Park, que ele fica ali no Cocó, que foi a gente trazendo um pouco do estilo neoclássico aqui para Fortaleza. Então, ele foi realmente o primeiro, assim, mais ou menos 100% nessa concepção. E depois vieram, inúmeros outros, né? Como nós temos aí São Carlos, né? Nós temos o One, nós temos o Epic. Então, cada projeto ele tem, né, sua particularidade e sua importância. Não dá pra gente dizer qual é o melhor deles, né? E qual é aquele que realmente fez você subir. Eu acho que é difícil eu conseguir te... Foi degrau a degrau. Eu acho que é uma coisa, né, gradativa, que você vai aprimorando cada vez mais, você vai crescendo também, né, pessoalmente, profissionalmente, você vai crescendo com o mercado, você vai aprendendo com os clientes. E aí eu acho que o fruto disso, realmente, a consequência é o resultado do nosso trabalho, né, ao longo dos anos. Perfeito. Daniel, outra curiosidade minha é a questão da atemporalidade dos projetos. Porque assim, quando você começa, muita gente não sabe, já vê o projeto ali lançado, os folders, a coisa mais linda do mundo, os books encantadores, agora o 3D. Só que lá, quando você compra o terreno, né, você é um dos que a gente sempre manda terreno para lá. Daniel, preciso... Quer que cabe, né? Quer que cabe aqui, me ajuda, né? Pra gente apresentar os incorporadores. E assim, é um tempo, né, muito demorado, um tempo longo para o projeto ficar pronto. Como é que você trabalha isso com relação à temporalidade? Porque você entrega, vamos supor, com 5, 6 anos depois que o terreno foi adquirido, e o projeto tem que estar adequado, você pensando no futuro, não é isso? Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né, do arquiteto, sempre foi. A gente tem que sempre estar olhando para frente, sempre um passo à frente, né, daquilo que está acontecendo hoje. A gente tem que estar muito antenado no mundo, né, principalmente na sociedade, ou seja, o que é que está acontecendo, quais são as demandas, não de agora, mas sim do que vem, né, o que está por vir. Tá? É um ciclo longo, realmente. Tem que olhar, inclusive, para as gerações mais jovens. Isso, né? É isso que eu ia te dizer. A gente tinha um ciclo, né, de projeto, vou dizer assim, pré-pandemia, né, um pouco diferente. Pós-pandemia, isso se tornou ainda mais difícil ainda. A gente tem que ser mais visionário. Por quê? Porque as coisas hoje mudam muito mais rápido. Ou seja, em um ano, o mundo ele gira 360 graus, né? Então, em um ano, as famílias mudam também 360 graus. E essa nova geração é que muda mesmo, né? Ou seja, eles são muito rápidos, né? São muito digital. Tudo um passo, ele é muito rápido em tudo que você faz. E isso repercute diretamente na nossa produção, ou seja, na forma como esse pessoal vai querer morar, né? Então, vou dizer que é uma forma de você trabalhar a arquitetura visando isso. Como é que a gente tem trabalhado isso? Dando o máximo de flexibilidade possível. Ou seja, a ideia dos projetos hoje é ser o mais integrado na medida do possível, né, para você exatamente poder atender a diversas demandas de famílias. Tá? As famílias também estão sendo diversas, né, cada vez mais diversificadas, e a arquitetura tem esse papel de absorver tudo isso e entregar uma boa qualidade de projeto para que todo mundo tenha uma boa qualidade de vida. Uma tendência que a gente vê em alguns lugares do mundo, e aqui tem alguns projetos já, inclusive assinados por você, que é a questão da
da diversidade de áreas dentro do mesmo projeto. Chamada pluriunidades. Pluriunidades, exatamente. Inclusive tem até uma empresa, nosso colega Saulo Suassuna, né, que é de Recife, a Molegolar, que ele já há algum tempo atrás já traz essa questão das frações e tal, internas, matrículas separadas. Como é que você enxerga hoje essa aceitação desse tipo de produto? Olha, isso já é uma realidade, vou dizer, de mercado mundial, né, como eu disse, de novas tendências, tá, da nova sociedade, tá? As pessoas hoje cada vez mais, né, querem se socializar, tá? E a pluriunidade, ela traz isso, né? Ela traz uma certa dinâmica ao projeto, né? Então ela dilui o risco também do incorporador, abre o leque de oportunidades de venda também, você começa a atingir, né, diversos setores, e está super bem aceito, né? Como eu te disse, uma vez você trabalhando um projeto, né, muito bem conceituado, lógico que a pluriunidade, ela tem uma característica, eu tenho que dar de repente determinados elementos, né, que um projeto convencional não precisaria, de repente parte de serviço, talvez uma área de lazer maior, alguma coisa desse tipo, né, que justifique essa variedade, né, tão grande dessas unidades. Mas está sendo super bem aceito. Eu vou dizer que isso é uma realidade já, né? Então a maioria dos empreendimentos que vem aí na frente, com certeza já vem trazendo esse tema, né? Inclusive a gente está para lançar agora, próximo mês, um empreendimento que é também um empreendimento de alto padrão, também nessa característica. Às vezes as pessoas pensam, pluriunidades não é alto padrão, não existe mais isso, né? A pluriunidade, ela está em diversos padrões, tá? O desafio é como você desenvolve esse tipo de arquitetura. Perfeito. É um dos desafios que muita gente tinha a questão do preconceito, né? Antigamente, o cliente que quer 200 metros, ele não quer morar com o pessoal que tem 60 metros. Só que às vezes você tem uma pessoa super bem sucedida, profissionalmente, financeiramente, e ela quer estar naquela localização, naquele endereço, né? Naquele prédio disruptivo. Aí é onde você diz tudo que está plugado ali de inovação e que qualifica melhor ainda esse prédio é o que a pessoa quer. E ele não necessita de 200 metros, né? Exatamente. É isso aí. Então, assim, esse é o poder que a arquitetura tem, né? O poder, você trabalhando muito bem a arquitetura, com seus conceitos, né? Com seus princípios, você tendo um empreendimento muito bem embasado, né? Precedido de diretrizes corretas, você consegue atingir isso muito facilmente. É o que a gente está vendo aí em inúmeros empreendimentos aqui mesmo em Fortaleza, né? Desenvolvidos por nós, desenvolvidos também por outros arquitetos, e todos eles muito bem sucedidos. Daniel, outro calcanhar de Aquiles nesses grandes empreendimentos, em todos, na verdade, chama-se vagas de garagem, né? Então, muita gente critica, e alguns prédios têm aquelas vagas, os sobressolos, e aí fica aquele paredão. Aí o outro não, é porque se fizer mais subsolo fica muito caro, e vamos reduzir o número de vagas. Como é que vocês estão, né? Como é que teu escritório, você está trabalhando essa engenharia de vagas de garagem? Bem, então vamos lá. Primeiro, começando o seguinte, o sobressolo, que é aquilo que sai, ou seja, é as vagas de garagem do solo para cima, né? Não são tratados como paredões pela gente, né? Assim, a gente trata aquilo como um embasamento do prédio. Ele faz parte da arquitetura do prédio. Ele é um paredão enquanto ele está em construção, porque ali eu estou vendo aquele tijolo, aquela coisa crua, como se eu estivesse operando uma pessoa, né? Sem estar com o peito fechado. Sim. Então, depois do prédio pronto, né, aquilo faz parte da arquitetura dele como um todo e tem um embelezamento gigantesco. Assim, a gente tem desenvolvido arquitetura em diversas cidades do Brasil e é impressionante como a arquitetura de Fortaleza, os embasamentos das arquiteturas de Fortaleza são emblemáticos, né? São lindos, são muito bonitos. Muito mais convidativo, você né, tira aquela vida, quando você diz assim, não, garagem para cima, você já imagina aquela coisa feia, né? Aquele o paredão, pois é. Não é o que acontece aqui em Fortaleza. Tá? Esses prédios que estão surgindo agora, com sobressolo, eles estão em construção, né? Vale ressaltar, então os prédios não estão prontos, né? Mas eu tenho certeza que você vai se surpreender quando esses prédios, esses sobressolos estiverem prontos, tá? Eles têm muito design, tem muita fachada verde também, que é uma própria obrigação da legislação, né? Então eu tenho certeza que isso vai ficar muito bonito. A questão da vaga de garagem, hoje eu vou dizer que essa relação ela está mudando, né? Principalmente por essa nova geração.
tá? Antigamente, quando você tinha 18 anos, pelo menos o sonho era ter um carro, né? Hoje, se o cara tem 18 anos, ele não quer ver um carro, ele quer trabalhar com Uber, né? Então, tudo hoje é muito compartilhado. E a vaga de garagem também ou seja, a relação de vaga de garagem dos empreendimentos, principalmente em empreendimentos menores, a tendência deles reduzirem ainda mais, né? Isso é o que a gente está trabalhando e vendo acontecer aqui na cidade, tá? E como você falou, é uma realidade, né? Eu tive aqui alguns dias atrás com o Rafael Sancho, que é gerente da Direcional, e ele falando que faz vários voos de drone nos empreendimentos, que as garagens são descobertas, e vê a quantidade de vagas ociosas. É isso que eu estou dizendo, a relação de vaga, ela mudou drasticamente, tá? Ela já vinha mudando, né? E já com os aplicativos e tudo mais, deu-se uma acelerada, uma mudança gigantesca. E essa nova geração, então, nem se fala. Aqui em Fortaleza, apesar do nosso clima, a gente vê bastante pessoas hoje em dia usando até aqueles patinetes elétricos, bicicletas elétricas, para curtas distâncias, né? Sim. Porque, infelizmente, a gente ainda não tem, né, um metrô, uma malha. Isso, A parte pública ainda não está atendendo 100%. Mas as pessoas estão tentando, né? Você vê que as pessoas estão migrando para esse tipo de coisa que você jamais imaginava, né? Isso aqui, olha que nós somos numa cidade quente, né? Não é tão aquela coisa arborizada, mas as pessoas usam, né? E a tendência é que isso aumente cada vez mais. Então, essa questão de vaga de garagem é um item que ele está realmente mudando totalmente vamos dizer assim, a característica dos empreendimentos. A usabilidade está muito menor, né? Isso Hoje o foco é muito maior naquilo que você entrega, ou seja, no que você está projetando para que ele usufrua do empreendimento. Né? Então, ou seja, uma área comum hoje, muito bem preparada, né? Com novas tecnologias, porque hoje as pessoas querem... O que é que o pessoal quer? Quer resolver sua vida no celular. Né? Então, se você puder trabalhar um prédio inteligente, né? Vamos dizer assim, tecnológico, e com área de comum muito bem resolvida, tá? É a tendência que a gente está imaginando que com certeza o pessoal está querendo. Conversando com o pessoal mais novo, assim... Até o pessoal de startup, ele diz assim, o que é que está plugado nesse prédio? Eu disse, para mim, plugar é o celular na tomada, mas é isso mesmo. Mas o termo é isso, ou seja, o prédio, eles têm que estar 100% plugado mesmo. A tecnologia tem que estar no DNA do empreendimento, né? Então, é assim que a gente vem trabalhando muitos empreendimentos ultimamente, né? Sempre focando nessa questão mesmo do convívio, né? Do uso, na rapidez, no bem-estar, tá? Para usufruir realmente de uma área comum, muito bem projetada, muito bem decorada. Tem uma palavra que é muito usada hoje em dia, mais no nosso meio, né, principalmente pelos arquitetos, que muita gente não sabe o que é o cliente final, ou até mesmo os nossos colegas corretores de imóveis, alguns não sabem o que é a história da biofilia. Né? Explica pra gente um pouco que isso está tão na boca dos arquitetos, né, da parte dos incorporadores, sim, mas a grande maioria das pessoas não entende o que é. Fala biofilia, não sabe se é biologia, né, se é o filho, o que é. Fala pra gente um pouco sobre isso. Vamos lá. A gente vem trabalhando muito, né, o item biofilia, isso já antes até da pandemia, e depois da pandemia, então, isso foi uma coisa assim que realmente estourou. Então, o que é a biofilia? É o trazer a natureza, né, para dentro da arquitetura. Ou seja, tem uma sinergia entre natureza e arquitetura ali, ela está trabalhando intimamente os dois. Ou seja, eu buscar aquela natureza, ou seja, a trabalhar os ambientes internos e externos, onde as pessoas possam ter o contato direto com essa natureza. A gente viu isso muito pós-pandemia, que as pessoas precisavam estar em contato com o verde, ver o verde, estar debaixo de uma árvore, sentir uma brisa, né, ver o mar. Então, tudo isso é biofilia, sentir o cheiro de uma planta, ver o barulho de um passarinho, né? Então, a biofilia ela passa por tudo isso, ou seja, eu trazer realmente a natureza para dentro dos projetos. Né? Então, o verde, né, ele está cada vez mais presente nas arquiteturas, eu vou dizer, do mundo todo. Cada vez mais os empreendimentos estão mais verdes, né, vamos chamar assim, não verde só na questão de ter planta, mas sim dele ser mais sustentável, né, dele ser mais ecológico, dele ser mais eficiente também, né, ecologicamente, tá? Então isso aqui é biofilia. E os clientes perguntam, viu?
O que é que tem de sustentabilidade aqui nesse prédio? Eles perguntam. As pessoas, assim, às vezes pensam assim, não, eu tenho um prédio sustentável, é eu colocar uma planta, eu tenho um verde. Não, não é isso. Sustentabilidade chama-se eficiência. Sim. Né? Ou seja, o que é que eu vou usufruir de eficiência para o prédio? Ou seja, redução de consumo de água, de energia, porque isso tudo repercute em dinheiro, money, né? Ou seja, redução de condomínio. Então, são eficiências, aí sim, eu tenho um prédio sustentável e a biofilia, ela consegue trazer isso. Perfeito. Gente, o papo tá ótimo. Vamos para o nosso intervalinho comercial e voltamos já com Daniel Arruda. A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia, sua casa, nossa vitória. Voltamos agora com o Daniel Arruda e vamos falar de um assunto que movimenta já há alguns anos a cidade, que são os nossos arranha-céus. Daniel, como é que vai ficar esse skyline da cidade depois que esses prédios estiverem prontos? Olha, o skyline de Fortaleza eu posso te garantir que vai ser um dos mais bonitos do Brasil, tá? Já está sendo, né? A cidade de Fortaleza, ela hoje é uma referência nacional pela sua arquitetura, com esse instrumento, né, que possibilitou a gente verticalizar mais as edificações. É impressionante como Fortaleza deu um salto, né, assim, astronômico, tanto a nível de arquitetura, como a nível de engenharia, como a nível de tecnologia, passando assim na frente de cidades que eram referências, como Recife, Salvador e assim vai. Né? Então, do Nordeste hoje, onde a gente chega, você diz que você é um arquiteto de Fortaleza, as pessoas já conhecem os prédios de Fortaleza. Uhum. Olha aí como é, né? Assim, a força da arquitetura. O cara já conhece o São Carlos, já conhece o One, ele já conhece diversos prédios. E o que está acontecendo também é o seguinte, nós estamos trazendo um turismo arquitetônico para Fortaleza. Olha só que coisa bacana. Ou seja, pessoas não só do Brasil, mas no mundo já estão visitando Fortaleza para conhecer essas obras que são realmente, né, assim, algo magnífico. Sim. Então, nós, como eu disse, nós estamos passando por uma transição muito positiva, tá? A cidade de Fortaleza já era belíssima, mas eu acho que esses prédios mais altos, eles vão trazer
modernidade, né? Eu vou dizer, vai ter uma novidade, assim, uma coisa muito bacana para a cidade, que o Skyline vai ficar realmente muito interessante, como a gente já pode presenciar, né, com alguns que já estão ficando prontos, né? E você já começa a ver a diferença da cidade, em vez de eu ter ela toda numa altura só, né, como se eu tivesse passado a régua, de repente eu vejo aquela coisa, né, mais movimentada, né? Aquela coisa mais humana e tudo. Se você pega para qualquer criança, ela desenhar o perfil de uma cidade, ela não vai desenhar em linha reta. Ela vai desenhar um prédio mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo. Então é o que vai acontecer com a cidade de Fortaleza, que é o que acontece com todo mundo, né? Eu entrevistei aqui o Antônio José e ele disse uma expressão que eu achei perfeita. É como se a gente visse a cidade dançando, né? Isso, é isso mesmo. Essa dança É um movimento, é isso. É um movimento, né, que está acontecendo. Lógico que hoje pontual, mas que isso com certeza, né, vai aumentar. Então é uma nova Fortaleza. Uma Fortaleza muito mais bonita, mais moderna. A Camboriú é uma cidade que é conhecida, né, principalmente pelos seus prédios verticais. Os prédios são bem mais altos que Fortaleza. Mas a arquitetura de Fortaleza ela é muito mais forte, ela é muito mais elegante. E isso não é dito por mim. Isso é dita pelas pessoas, né, que convivem lá em Camboriú, convivem nesse meio de São Paulo, visitam o Brasil como um todo, quando chegam em Fortaleza, se surpreendem, né, com a arquitetura que está sendo desenvolvida aqui. É isso mesmo. Daniel, e as pessoas, elas têm... Esse assunto dos arranha-céus, ele gera um pouquinho de polêmica, porque muita gente fala, vai tirar a ventilação da beira-mar, né? Vai ficar o paredão e não vai entrar mais vento, a cidade vai ficar mais quente. Conta pra gente... tecnicamente, como é que vai, depois que esses prédios estiverem aí prontos, construídos, como é que vai se comportar essa questão da ventilação da cidade? Pronto. Eu sei, mas aí é contigo. É isso mesmo. Assim, eu sou um cara fãzaço de prédios altos, exatamente por isso, porque o prédio alto, ele facilita a ventilação, é o contrário do que as pessoas estão falando, né? Se eu tenho uma cidade que ela é conhecida por ventos, se eu tenho uma cidade que é conhecida por iluminação natural, então um prédio vertical, o que é que eu faço? Eu ocupo menos, né? Eu verticalizo ele mais, então eu desadenso, ou seja, eu gero mais recuo. Quando eu gero mais recuo, essa ventilação flui melhor. O recuo, gente, é a distância do prédio até o limite do terreno, até os limites do terreno. Ou seja, em vez de eu ter um prédio de 72 metros com um recuo de 6 ou 8, eu tenho um prédio de 140 com um recuo de 15. Tu tá entendendo? Então, quer dizer, ele não gera um benefício só para a edificação, mas sim para o entorno onde ele está sendo inserido, né? Porque aí o entorno todo vai usufruir de todo esse maior recuo, de toda essa generosidade de ventilação. Então, realmente é o contrário do que as pessoas estão falando, tá? A verticalização, ela facilita a nossa ventilação aqui em Fortaleza. E outra dúvida também, rolou um vídeo aí no passado, acho que ano passado, né? Como se um dos prédios mais icônicos da cidade estava balançando aqui em Fortaleza, que é a Cidade dos Ventos, né? Conta pra gente, em termos até de engenharia, de arquitetura, que você participa de toda a construção, inclusive, acompanha tudo até o fim, se existe essa possibilidade aqui em Fortaleza do prédio ter esse balanço, né? Não, mas assim, na realidade, todo prédio ele balança. Seja, né, o de 72 metros ou de 170 metros, ele sempre balança, mas ele é um balanço que você não consegue imperceptível, né? E esses prédios altos, eles por norma, né, ele tem que passar por um túnel de vento. Ou seja, um túnel de vento é uma simulação real, né, que é feita em laboratório, onde se coloca o prédio, se constrói todo o entorno dele e joga-se as rajadas de vento do local e se analisa o que é que acontece com tudo isso. Exatamente para você ver como é que o prédio está acontecendo, né? Como é que ele está, se ele está balançando, se ele está trepidando, como é que ele está. E aí dessa análise volta para o cálculo estrutural, que ele vai exatamente fazer aquilo que é necessário. Se o prédio está balançando demais, ele vai ter que enrijecer. Se o prédio está tremendo aqui, né, ele vai ter que criar um outro pilar. Então isso tudo acontece, né, nesses prédios altos. Então as pessoas podem ficar tranquilas que aqui o prédio não vai balançar, né, da forma assim como estavam sendo divulgados, né? Mas assim, todos balançam, mas é de uma forma imperceptível, que é natural, tá? Mas tem muito rigor, né? A arquitetura, a engenharia cearense, né, ela é muito forte, né? Muito compromissada com tudo isso.
isso. E, como eu disse, todos os prédios são regidos por normas, né? E o túnel de vento realmente tem ajudado bastante, né, a gente nesses prédios, exatamente para equalizar todas essas questões. Então, tudo que está sendo construído aí, com certeza, não vai balançar. Eu estou perguntando as dúvidas do povo, né? Podem comprar tranquilo o último andar, que vai ser maravilhoso. Bem falado aí da questão do último andar. Eu sei que é mais para o lado da engenharia, mas a arquitetura tá junto, né? Essa questão dos últimos andares, numa emergência, numa eventualidade, essa questão da evacuação, ela é tão célere quanto você está nos andares hoje intermediários, 22º, 30º? Ela tem dois aspectos, né? Primeiro, existe uma questão de número de escada em função de área do pavimento, exatamente por essa questão de evacuação. E nos prédios altos também existe uma obrigatoriedade de você ter um elevador de segurança. Ou seja, é um elevador a mais que fica do lado da escada, dentro ali da caixa de escada, exatamente para uma evacuação de incêndio, né? Você ter esse elevador também de emergência. Ele está todo fechado, né? Ele aprova essa caixa de escada, ela é pressurizada normalmente em prédios altos, né? O elevador também, então ele fica pressurizado, então você está ali seguro exatamente para ter essa rápida evacuação. Perfeito. O que a gente tem visto de inovação nesses prédios, não só os mais altos, né? Mas nessa arquitetura que está surgindo agora de pós-pandemia? O que tem sido uma exigência a mais do cliente final, né? Ou não, que vocês criaram já essa inovação? Você fala a nível de engenharia ou do cliente em si? Do cliente em si. Do cliente. Olha, o que a gente tem, assim, as pessoas estão ainda por... vamos dizer assim, usufruir, né, desses prédios altos, como eu te disse. Os primeiros, praticamente o primeiro desse ciclo foi o Solar Praça Portugal, que é um prédio ali de 125 metros de altura. Sim. Os mais altos estão indo a 170 metros de altura, né? O que a gente vê a nível de tecnologia, questão de vidros, né? Ou seja, então, alguns já estão trabalhando com questão de vidro duplo, né? A questão também de guarda-corpos, né? Ou seja, a forma como se constrói esses prédios está sendo trabalhado de uma forma bem diferente, ou seja, de uma coisa mais industrializada, vamos dizer assim, né? Que isso é uma tendência já não só para prédios altos, mas do mercado da construção civil como um todo, mas principalmente em prédios altos. Ou seja, a ideia é que o prédio ele seja construído na indústria, que ele seja montado, né, na obra, tá? Essa aqui seria, vamos dizer assim, é o caminho que está se conduzindo. Então, prédios como fachadas ventiladas, ou seja, não é mais aquela fachada aderida com cerâmica, né? Aquela coisa que é com balancinho, eu venho ali colando cerâmica, não existe mais isso, né? Então, nós estamos trabalhando aí com diversas outras tecnologias de fachada ventilada, diversos materiais também, inclusive em função do design arquitetônico, né, que a gente tem trabalhado. A gente tem trazido muita coisa nova, né, até mundo afora, como fibras de carbono, tá? O próprio ACM, né, concreto moldável, sabe? Então são materiais que jamais visto aqui em Fortaleza, e pela ousadia, né, desses prédios a gente está conseguindo trabalhar, e todos eles, o conceito é o mesmo, ou seja, ele é todo feito, né, e trabalhado, ou seja, projetado na indústria, e depois ele vamos dizer assim, quase um Lego. Ele é um Lego, exatamente. Ele vem em peças, né, e essas peças vêm paletizadas, numeradas, e depois ele vai montando, né, o prédio, ou seja, é como se eu subisse o esqueleto do prédio, né, e depois eu saísse, né, apenas clipando e montando isso, tá? Perfeito. É muito bom ver a engenharia junto à arquitetura trazendo essas inovações, trazendo a indústria, né, porque demorou para chegar aqui. Isso, Mas que bom que chegou. Daniel, e outra tendência também que tá depois da pandemia, que bombou na pandemia, que foi o nosso litoral cearense, né? Não só de Fortaleza, mas o nosso litoral cearense, do Camusim até o Icapuí. A gente está assim com empreendimentos incríveis, com turismo super aquecido, um turismo altamente qualitativo, né? Turismo realmente não é aquele turismo de exploração, mas sim o de aproveitar a natureza, de aproveitar o esporte. Conta pra gente um pouquinho o que você está trazendo aí, quais são as praias mais desejadas hoje, onde você tem aí os seus projetos em andamento.
Olha, como você disse, o Ceará realmente ele é extenso e ele está todo sendo desenvolvido, né? A gente tem, como você falou, eu tenho empreendimentos de flecheiras até o Fortinho, né? Então, inúmeros aí, e todos com muito sucesso. E com isso é engraçado, com características diferentes, porque cada praia, né, tem sua particularidade, e o mais interessante, cada praia também tem o seu cliente. Sim, sim. Tá? Cada praia tem o seu cliente, então isso é muito interessante. Então, o projeto ele tem que analisar todos esses pontos, né? Mas realmente essa questão de, vamos chamar assim, da segunda moradia, né? Ou seja, de eu ter eu gosto muito de usar essa palavra chamada refúgio, né? As pessoas sentiram muita falta, né? De você ter esse refúgio, sair um pouco da sua rotina, né? Ter esse detox ali. Então isso foi realmente o que aconteceu pós-pandemia, por isso que teve esse boom imobiliário gigantesco aí no nosso litoral, e isso perdura ainda, né? A gente está vendo aí que continuam ainda, né? Vários empreendimentos acontecendo, todos eles também com muito sucesso, porque as pessoas viram que qualidade de vida é tudo. Verdade. Né? E cada vez mais as pessoas estão procurando ter mais qualidade de vida. Né? Então acho que esse foi o grande sucesso, né, desses empreendimentos. E como a gente falou, né, a história da biofilia, o contato com a natureza, ou seja, é o pé na areia, né? Ou seja, é você tirar um pouco aquele seu sapato e você entrar, né, no final de semana e dar aquela relaxada, né? Então acho que é isso que as pessoas estão buscando. Tenho conversado com alguns clientes, inclusive de outros estados, de outros países, e uma das coisas que eu mais escuto é assim, é você ter o contato com a natureza, mas também ter a comodidade, né? Então, eles querem comprar o seu imóvel, né, o que eu chamo até segunda moradia ou imóvel para investimento, porque muitas vezes eles não vão todos os finais de semana. E a gente está percebendo essa tendência de que mesmo os empreendimentos de luxo, alto luxo, eles estão sendo também utilizados para renda, né? Pensando nisso, nos teus projetos, você já acopla ou sugere, né, para o incorporador algum espaço, alguma área para, por exemplo, concierge, para governança? Existe esse pensamento também? Existe esse pensamento como eu te disse, existem projetos de várias categorias, né? Então, dependendo do projeto, dependendo do foco realmente, do direcionamento do projeto, existe essa demanda, né? Que também está cada vez mais sendo mais forte ainda. Isso varia muito também de praia para praia, né? A gente sabe que tem diversas demandas. Eu vou te dar um exemplo do próprio kitesurf, né? O kitesurf é um esporte que mudou realmente nosso litoral oeste por completo. Tá? Então já tem uma pegada, uma demanda diferente das praias aqui do litoral leste, né? Então cada praia tem a sua particularidade. E outra coisa que está acontecendo também muito fortemente é o que era segunda moradia muitas vezes está se transformando em primeira moradia, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo acontecer. A gente já tinha falado nisso nas lives que eu tinha dado na época lá do lockdown, e que as coisas estão realmente acontecendo. No prédio que eu moro hoje, eu tenho 3 vizinhos, né, que venderam os apartamentos e hoje moram ali no Porto das Dunas, Guaquirais, né? Então isso é uma tendência também que com certeza vai acontecer por conta do home office, né? Ou seja, por conta de toda essa facilidade que a gente tem hoje de trabalho e de locomoção. É verdade. Eu tive em Balneário uns meses atrás e conversando com uma pessoa lá no congresso, ela disse, você mora em Fortaleza? Eu moro. Ela, eu vou passar uns 6 meses lá. Eu, você vai a trabalho? Ela, não, porque eu sou nômade. Eu moro onde eu quiser, em qualquer hora que eu quiser. E é isso aí. É isso aí. É a nova geração, né? É isso aí. Eu disse, consigo, vai ter certeza. É uma nova forma de viver, né? Isso é uma nova forma de viver, uma nova forma de trabalhar, né? Então, e aí a arquitetura tem que acompanhar essa nova forma de ver a vida, né, de enxergar a vida e de vivenciar a vida, sabe? E uma das coisas também que tanto para o litoral oeste como para o leste favoreceram muito esses nômades, né, esse trabalho híbrido, são os aeroportos, né? Sim. Que aí você tem tanto ali para o lado do Preá, Jericoacoara, como você tem lá em Aracati. Então você atende os 2 litorais rapidamente. Rapidamente, com né? certeza. A gente tem turista lá em Fortim, por exemplo, que ele vem de São Paulo, do interior de São Paulo, de avião, pousa lá em Aracati,
pega um helicóptero, vai pra casa dele. É isso aí. Volta de helicóptero pro aeroporto e já vai, né? Isso também acontece lá no Preá, no Jericoacoara, então é aquela coisa, assim, nós estamos muito bem servidos, assim, a nível de locomoção, né? Você consegue trabalhar ao lado do litoral leste e oeste, né? Nessa comunidade. E o que a gente tem visto também, principalmente nessas praias mais distantes, é a questão de você ter a exclusividade, né? De você não ter um empreendimento super adensado, de você ter aquele empreendimento onde você fique quase que isolado, né? Não tem aquelas áreas de lazer super robustas, porque eles querem realmente aproveitar ali a natureza existente, mar, né? É bem isso mesmo que está acontecendo? É bem isso mesmo que está acontecendo, principalmente nesses empreendimentos de alto padrão, né? Altíssimo padrão de praia, né? Vamos dizer, realmente a pegada é essa, ou seja, usufruir mais naturalmente daquilo que já está colocado lá em loco, né? Ou seja, então é urbanizar de uma forma onde eu seja cada vez mais, né? Gentil com a própria natureza existente, né? Então, principalmente no altíssimo padrão, a vida ela é muito ali na casa dele, né? Ou seja, naquele convívio ali, é tanto que as áreas comuns se tornam até mais reduzidas, né? Por conta que, né, as pessoas querem mais ficar ali, né, no seu quadrado, né, com a sua família, no seu canto, né? São microambientes, mas isso, né, muda de cada projeto a projeto. Hoje, qual é a praia mais bombada do momento? Que tem mais projetos assim em andamento? Olha, eu vou te dizer, assim, uma praia que teve muitos lançamentos foi a Praia de Flecheiras, né? A Praia de Flecheiras é uma praia belíssima, né? Tem um público muito específico a Praia de Flecheiras, então tiveram diversos lançamentos lá. O próprio Porto das Dunas, né? Pela sua facilidade, né? De distância, né? Pela proximidade. É quase um bairro. O Porto das Dunas eu vou dizer que é praticamente uma continuação ali de Fortaleza. Muitas pessoas já usam o Porto das Dunas mesmo como primeira moradia, então, mas tiveram grandes empreendimentos, né, lançados lá, tá? No litoral, né, leste ali também a gente pode ter um empreendimento chamado Aquiraz Riviera, que foi um sucesso também astronômico, né? Nós tivemos aí diversos empreendimentos lá de 2 anos para cá que foi assim, venderam-se em 48 horas os empreendimentos, né? Chegando até o Fortim, né? Só no Fortim lá tem 3 empreendimentos em obra, né? Um do lado do outro, empreendimentos também muito bons, né? E hoje eu vou dizer que uma praia que realmente que vai acontecer muita coisa é o Cumbuco. É verdade. A praia do Cumbuco, né? É uma praia que os empreendimentos estão começando a chegar, nós estamos desenvolvendo diversos estudos para lá, né? Então vem muita coisa bacana lá para o Cumbuco também. E o legal do Cumbuco é que, além de ser muito perto, né, ele tem um polo gastronômico. Tem toda uma estrutura, né? Já que atende, isso, né? exatamente. Tanto essa pessoa que vai morar, quanto ao turista que vem. E a prefeitura também está ajudando bastante lá, né? Abrindo vias. Quem foi no Cumbuco há 1 ano atrás e vai agora, assim, toma um susto. Toma um susto. Você pega a própria Lagoa do Cauípe, né? O que é que está se fazendo ali? Então tem toda essa mobilidade, né, urbana que vai facilitar muito ali a locomoção no Cumbuco. Tem uma vila, ou seja, tem uma história, né? Tem gastronomia, tem beleza natural. Então é uma praia que vão acontecer muitas coisas ali. Muita gente pergunta, por que o Cumbuco não cresceu tanto quanto o Porto das Dunas, por exemplo? O Cumbuco, gente, a maioria dos terrenos era de 1 a 2 famílias, isso, né? Então ninguém queria vender, tava lá. Isso aí. Queria aproveitar, só eles queriam aproveitar, né? E a grande maioria das casas de veraneio eram no Cumbuco, né? Casas grandes, né? Exatamente. Então... Até hoje ainda tem casas belíssimas lá e que as pessoas frequentam. Sim, com certeza. Temos grandes amigos, Luiz Fiuza, seu Antônio Cardoso, todos têm casas belíssimas lá. E usufruem. E eu acho também que o Cumbuco é como se ele fosse o start para o que a gente está ouvindo muito agora, o downwind do kitesurf. Né? Então é como se ele começasse, se ele fosse ali, o ponto inicial para o pessoal do kite, o turista do kite, ele está fazendo esse downwind, ou seja, conhecendo as praias seguintes a partir de lá. Eu não faço kite ainda, eu vou fazer umas aulinhas, mas o que eu percebo, Daniel, é que esse turista, ele quer ter a mesma experiência, por exemplo, se você está fazendo um empreendimento no Cumbuco, ele quer ter a mesma experiência na Taíba, na Flecheiras, só trocando as velas, porque cada praia tem uma vela diferente, né? Isso eu tô aprendendo. E aí, você sente essa sinergia dos empreendimentos que estão surgindo, né?
Tem. Eu sou do kite, né? Então a gente entende bem, a gente veleja muito lá naquela área também. E é realmente isso que você está falando, né? O Cumbuco, ele é um ponte mundial, realmente, de kite. E está se tornando, assim, realmente, como você falou, uma base, né, para a maioria dos velejadores que querem realmente velejar ao longo da costa oeste, né? E aí o pessoal passa uma semana, ele vai pingando, né, de praia em praia e conhecendo tudo. E o Cumbuco tem essa facilidade, né, tanto pela sua estrutura, né, como pela sua praia e tudo que ele está oferecendo também para o próprio kite, né? A própria estrutura de kite lá no Cumbuco realmente é muito forte, então tem uma facilidade muito grande para isso. Eu sei que a gente tem um projeto lá, que é o Uai Casas de Charme, que é junto com a WR, desenvolvido pelo DEDA também, que é belíssimo, o projeto Daniel Arruda. E a gente também tem alguns outros projetos aí, Daniel Arruda, no Cumbuco, né? Pode falar alguma coisa? Falaram de manhã, Gil. Olha, como eu te disse, nós estamos desenvolvendo aí bastante coisa lá no Cumbuco, né? O mais concreto deles realmente já foi, né, o Uai Casas de Charme, né? Todos os outros, eles estão em desenvolvimento ainda, mas são projetos grandes, né, robustos, com várias tipologias, né? E não posso dizer ainda o que é que vem, né? Mas pode ter certeza, tamanhos diversos, né? Ou seja, gente, cabe para todo bolso. Cabe para todo bolso, e isso é uma característica que a gente começou a falar aqui do conceito das pluriunidades, né? Ou seja, as pluriunidades não é só na capital, ela acontece também, né, na praia. Então os empreendimentos têm essa característica de pluriunidades, principalmente esses empreendimentos de praia, né? Todos eles vêm com essa pegada. Diversas tipologias, vai de A a Z. Né, empreendimentos são muito bem bacanas, estão sendo muito bem projetados, tá? Com um paisagismo também fantástico, né, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito isso. A natureza ajuda. Eu costumo dizer que, assim, que nos nossos empreendimentos de praia, a arquitetura tem que ficar em segundo plano. O primeiro plano é o paisagismo, né, aquilo que as pessoas realmente vai ver, usufruir, conviver. Né? A arquitetura, ela tá ali meio que sendo emoldurada pelo paisagismo, tá? Então vem muita coisa bacana ali no Cumbuco. Ai, que bom saber disso, né? Sou apaixonada pelo Cumbuco, pelo litoral em si. Nosso litoral cearense realmente é belíssimo. Uma coisa também que está vindo junto, Daniel, com esses empreendimentos, são os serviços, né? Como eu te falei, uma das grandes preocupações de quem compra uma segunda moradia ou mesmo um investimento de praia é a questão da manutenção. Uma coisa é o condomínio fazer a manutenção do condomínio, outra coisa é a cada unidade, né, fazer a manutenção, fazer o check-in, check-out para quem vai botar ali no Airbnb ou em alguma plataforma. E a gente está vendo hoje em dia algumas empresas já se direcionando, né, já surgindo, pensando nesses empreendimentos que ainda vão acontecer, não é isso? Isso é uma realidade, né, já de mercado. Esses empreendimentos normalmente existem empresas até especializadas, como uma Atlântica Residencial, uma Noble, ou seja, várias cadeias, né, que já operam, vamos dizer assim, operam hotel e tem esse viés de operações residenciais. Então a grande maioria desses empreendimentos tem essa pegada, né? Tem exatamente essa parte, né, que dá um suporte para o condômino extraordinário, né? Ou seja, você não precisa se preocupar com nada. Ou seja, você vai lá exatamente para relaxar, né? Eu não quero ter preocupação com o meu jardim, com minha casa. Inclusive, você é como se você fosse um hóspede na sua residência. Isso, a ideia é isso mesmo, né? Ou seja, é você usufruir de um serviço de hotelaria, né, morando em um empreendimento residencial. A história realmente é essa. Perfeito. E a grande maioria deles já vem com essa, vamos dizer assim, com isso já linkado já no projeto, e o projeto já é projetado, né, com essa demanda, né? A gente já tem até reuniões prévias, né, com essas empresas para que o projeto já atenda a todas essas necessidades e a visão de como ele vai manter e melhorar, operar, como é que ele vai servir melhor o empreendimento. Perfeito. Alguns empreendimentos têm até, já a maioria está entregando até com a fechadura eletrônica, digital, né? Que é justamente para ter essa acessibilidade. Essa mobilidade, isso aí. Exatamente, que legal. Gente, olha que conversa rica nós estamos tendo aqui, né, nessa tarde com Daniel Arruda. Vamos para o nosso intervalinho comercial, voltamos já com o nosso último bloco para se despedir. Obrigada, Daniel. Nada.
A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia, sua casa, nossa vitória. Voltamos agora para o nosso bloco final, mas não vou deixar passar uma coisa que é super importante nesses produtos de praia. As aprovações nas prefeituras, né, nos órgãos, na SEMASSE. Como é que é hoje, Daniel, para você aprovar, você entrar com essas aprovações, deixar elas mais céleres, né? Porque a gente sabe que é complexo mesmo, porque são áreas que muitas vezes ali é um limite muito tênue entre uma área de preservação e uma área que pode ser edificada. Como é que você trata isso hoje? Olha, hoje está uma coisa bem mais célere mesmo, né? Até porque muitas das prefeituras já possuem seu órgão ambiental dentro. Ah, perfeito. Né? Então eles conseguem eles mesmos já analisarem e aprovarem se há necessidade de passar pela SEMASSE, tá? Dependendo do porte, né, dependendo do local, do que existe no terreno, né, a própria prefeitura consegue já licenciar isso. Então, isso tem dado uma celeridade, né, muito grande aos empreendimentos. Então, assim, a aprovação hoje, eu vou dizer que não é uma coisa, não é um gargalo, né, muito grande. E olha que as prefeituras estão a ser rápidas, tá? A gente tem a prefeitura do Aquiraz, da própria Caucaia, né, então a gente tem trabalhado lá. E pessoal muito sério, né? Pessoal muito rápido, muito receptivo também, né? Comprometido, né? E é que é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Assim, a prefeitura ela tem que enxergar isso, né? Ou seja, é bom para o município também, né? E pelo menos assim, a minha experiência que eu tenho, né, de todos os empreendimentos é que muito tranquilo nessa questão de aprovação hoje. Perfeito. E nessa questão também de você levar, em alguns locais são um pouco mais remotos, né? E como é que é para você ter essas aprovações para levar, por exemplo, água, esgoto, é tudo feito lá, faz a ETE, como é que é isso? Aí depende de caso a caso. Caso a caso, né? Isso é caso a caso, né? Tem que ser analisado o que tem, né? Como pode ter, se tem previsão, como é que pode chegar, mas é analisado caso a caso, aí o projeto, em função disso, é desenvolvido o projeto exatamente para cada necessidade. Perfeito. Uma das coisas que mais eu tenho, assim, fico pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou achar mão de obra lá, por exemplo, no Pré-A, né? Ou então lá no Fortim. Fortim até que já é mais estruturado, mas eu fico pensando, a mão de obra para fazer isso. É um dos calcanhares. Não se iluda não, levam mão de obra daqui, né? Não tem como, assim, absorver essa quantidade de construção com a mão de obra local. Né? Então, realmente, muitos lá aproveitam-se, né? Realmente aproveita-se muita mão de
obra local, até por uma questão mesmo, até de gentileza, né, do próprio empreendimento, ou seja, aquele que ele consegue absorver, mas não dá conta, né? A construção civil é o número para qualificação, né, exatamente. Então, o que a gente tem visto, né, e experimentado é que as construtoras realmente levam, né, muita gente daqui de Fortaleza passa normalmente a semana lá, né, e vem final de semana e assim vai, né? É mais ou menos a dinâmica que está acontecendo nesses empreendimentos de praia. Eu imagino, eu lembro uma época que a construção civil estava bem aquecida, acho que era 2010, por aí, 12, que estava faltando pedreiro em Fortaleza, né? A gente botava anúncio lá no terminal, tava uma pessoa com uma placa, contrato pedreiro, porque era mais ou menos isso, né? Você não tinha gente suficiente, e nessas cidades você tem realmente a escassez de profissional. É bom também que a cidade comece a se desenvolver também, né? Não tem nem dúvida, e qualifica também mais, né? Ou seja, aquele profissional que estava lá e que tem contato, né, com um profissional mais qualificado, ele automaticamente se qualifica, né, tem mais experiência, vivencia um outro tipo de construção, né, coisa que ele, né, nunca teve. Então é importante, né, para o município como um todo, essa troca de experiências, né, dos empreendimentos sendo muito legal. Com certeza. Daniel, voltando um último minuto aqui para os nossos arranha-céus, o que diferencia, por exemplo, um valor que hoje as pessoas falam muito, o valor de metro quadrado, eu não enxergo o valor de metro quadrado, eu enxergo o valor do empreendimento, né? Então, a gente tem empreendimentos aqui no Meireles, Mucuripe, que tem um valor agregado muito bacana, né? Como é que o nosso corretor que está nos assistindo, como é que ele pode agregar esse valor da arquitetura, né, do terreno, da exclusividade para o cliente? Qual é a dica que você dá aí para o corretor de imóveis? Estude muito o projeto. Né? Visite, né, o projeto, ou seja, não perca a oportunidade de você estar vamos dizer assim, num evento de apresentação de um projeto com os arquitetos, né, porque ali é que a gente vai realmente passar, né, principalmente para os corretores, toda a história, toda a expertise da coisa, o porquê de tudo, quais são os diferenciais, né? Então, eu acho que o pessoal tem que buscar, realmente, buscar muita informação e vender o projeto, não, como você falou, não por metro quadrado, mas sim pelo seu conceito, né? Pelos seus diferenciais, que são inúmeros, tá, gente? Inúmeros, como eu estou dizendo. A arquitetura hoje de Fortaleza, ela é muito forte. Né, os projetos são magníficos, tá? E eu posso dizer que tá fácil de vender, né, aquilo que está sendo projetado. Lógico que localização é um ponto, né, fortíssimo, não tenha dúvida. A credibilidade da empresa também é outro ponto fortíssimo, mas o projeto em si, ele é um item assim que hoje ele está realmente mudando, né, vamos dizer assim, se diferenciando cada vez mais, né, empreendimento para empreendimento, tá? Então, você conhecer realmente os diferenciais, os potenciais e aquilo que você conseguiu absorver do arquiteto, eu acho que esse seria um grande diferencial. É tanto que nos nossos projetos a gente faz questão de apresentá-los, né, para o mercado imobiliário. Eu, pessoalmente, é o momento mais, para mim, um dos momentos melhores da minha profissão, né, aquele contato que eu tenho com os profissionais, onde a gente passa realmente tudo aquilo que a gente, né, projetou e pôde explorar do projeto para que torne a venda de vocês mais fácil. Então, o corretor de imóveis é o que a gente sempre fala e repete incansavelmente aqui. Estudar é a base de tudo nessa vida. Com certeza. Né? Então, se você está no mercado imobiliário e quer se dedicar à venda de imóveis de luxo, alto padrão, arranha-céus, tem que entender os diferenciais, tem que entender o que é que está agregado ali naquele produto, né, que você vai, com certeza, ter sucesso aí com o seu cliente. Não é só pegar um folder e mostrar o folder por cliente, não, né? Ali naquele folder, ali o folder, naquele folder tem muita coisa por trás, né? E esse por trás é que faz a diferença, né? Então, o corretor que tem essa capacidade, esse domínio de captar o que veio por trás e representar isso, né, num folder, então ele consegue se diferenciar.
Perfeito. Daniel, estamos chegando aqui nos nossos minutos finais. Eu ficaria aqui mais umas 3 horas só conversando, mas a gente está chegando ao fim. Eu quero lhe agradecer mais uma vez pelo seu tempo, que eu sei que é preciosíssimo, por estar aqui com a gente, dividindo essa experiência, essa conversa maravilhosa, essas informações riquíssimas. E deixa aí o seu contato, porque esse programa vai para o Ceará inteiro, vai para o Nordeste, vai para o YouTube, e eu quero ver projetos Daniel Arruda no Brasil inteiro. E fora do Brasil também, que já tem, né? Olha, a gente que agradece o convite, né? Sempre um prazer estar aqui conversando com você. É um prazer enorme estar falando de arquitetura. É uma coisa que eu sou apaixonado. Então, todo aquele que você é apaixonado, né? Ele se torna uma coisa muito fácil de se falar. Eu amo minha profissão. Eu acho que a gente tem, vamos dizer assim, cada vez mais conseguido, acho que agregar muita coisa aqui para nossa cidade, trazer muita coisa nova, né, para o mercado imobiliário, muita tecnologia, muita inovação. Eu tenho viajado cada vez mais mundo afora, né, em busca realmente de novas inspirações, em busca de tudo novo, tá? E a gente tem conseguido quebrar muitos paradigmas aqui em Fortaleza. Então acho que a arquitetura ela tem esse poder, e com essa nova forma que a gente consegue projetar hoje aqui em Fortaleza, a gente está conseguindo isso, atingir, eu posso te garantir, que um patamar internacional de arquitetura. Eu tenho um legado a deixar aqui para essa cidade. Nós vamos deixar Fortaleza no circuito mundial de arquitetura. Este é o legado que eu quero deixar para essa cidade, e a gente já está conseguindo fazer isso. Já, com certeza. Mais uma vez, obrigada aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores aí do YouTube também. Fiquem com Deus e até o próximo Topo Imobiliário. Topo Imobiliário. Patrocínio Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Arborê. 2 3/4 no melhor do Kennedy. Novo lançamento da Moura do B.